CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Nós estamos reiniciando o ano com algumas modificações. As obras do Chico nós estudaremos a partir de hoje às 18 horas. Anteriormente começávamos às 17. Passamos para 18 horas. De 18 a 18h50, a gente, no máximo 19, mas 18h50, a gente está terminando aqui para fazer a prece. Tá bom? Então a Dilane vai ler o Evangelho e vamos fazer a prece. E reiniciaremos o livro. Nós estávamos nos primeiros capítulos, íamos para o terceiro capítulo. São capítulos interessantíssimos. Então vamos reiniciar o livro. Todos concordam? Então tá bom. Então vamos lá. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item 31. Proveito dos sofrimentos para outros. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e entendem em vista a sua facilidade futura, só trabalham por si mesmos, podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente-se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem. Contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. São Luís, 1860. Querido Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma tarde de estudos doutrinários. E hoje estudaremos as obras do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o nosso irmão André Luiz trouxe-nos os apontamentos. Permita que esses espíritos, Senhor, nos inspire. O nosso irmão André Luiz, o nosso irmão Chico, bem como a direção espiritual da nossa casa, em nome do Altivo. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Ti e a Deus acima de tudo, Senhor, para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem. Vamos lá. E nós já estudamos o livro Nosso Lar. Em seguida, Os Mensageiros. O terceiro livro qual foi? Missionários da Luz. Estamos na quarta obra, Obreiros da Vida Eterna. Estudaremos todas essas obras. Quando terminar, a gente volta tudo novamente. Então vamos estudar com calma, sem pressa,
podemos parar a hora que vocês pedirem para parar, fazerem as perguntas. Se eu souber, respondo. Se eu não souber, vocês rezem para o André Luiz responder para vocês durante a madrugada do sono. Essas obras têm uma sequência: Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. O próximo será o No Mundo Maior. Então vamos lá. Tem aqui o prefácio que se chama Rasgando Véus. E quem faz esse prefácio é Emmanuel. Rasgando Véus. Vamos lá. Quem faz é o Emmanuel. Em Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Aí tem como título Rasgando Véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Interessante isso, né? Como as pessoas têm medo de morrer. Eu nunca vi tanto, vou falar dos espíritas, tá? Eu nunca vi tanto espírita frouxo com medo de morrer. A ignorância é que faz a gente temer a morte. O professor José Jorge dizia uma frase muito interessante, ele sempre repetia isso. Tá uma plaquinha com o nome dele, nós homenageamos o professor. Ele dizia assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Diz que tinha vergonha. Ele está dizendo que hoje ainda as pessoas encaram com o mesmo sentimento, com o mesmo temor, a questão da morte. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando a inteligência. Mas não é mesmo? Olha, eu vou dizer por mim, há quantos anos falando de doutrina espírita? Há quantos anos? E no desencarne da minha esposa não foi fácil. Com todo o entendimento que a gente tem, continua difícil para mim. Não que eu me revolte. Às vezes a Dilane diz assim: o senhor está reclamando muito. Eu não reclamo. A gente sente saudade de quem a gente ama. A gente sente falta de quem a gente ama. Se eu fosse indiferente, não existiria amor, né? Então, a própria casa o move, vocês sabem, a maioria sabe, das minhas ações, é o meu amor por ela. Começamos aqui com algumas crianças, hoje a gente tem várias famílias, a obra cresceu, a casa cresceu, vem crescendo. Então esse lidar com a morte não é coisa tão simples assim. No Livro dos Espíritos tem uma questão que os Espíritos dizem que a dor da perda de um ente querido é uma dor legítima. Legítima. E não tem dor maior ou menor. A dor está na gradação do sentimento que você tem por aquela pessoa. É de um filho, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa. Então você vai sentir na proporção do amor que você tem por aquele ente querido. E cada um sabe o que sente. O meu sentimento de dor é meu, não é maior nem é menor daquele que perdeu um filho, ou daquele que perdeu alguém, um esposo, ou seja lá quem for, um irmão.
está no nosso coração. E é uma dor legítima. E quem ama de verdade tem saudade. Tem saudade. Então, falar da morte, por mais que a gente compreenda, por mais que a gente entenda, por mais que eu converse aqui com os defuntos aí sexta-feira, eles já vão mais de 30 anos fazendo isso, bem uns quase 40 anos, a gente sente falta de quem a gente ama. E o André Luiz continua aqui. Vocês podem me interromper, tá? É só falar no microfone. Já deixa o microfone ali, por favor. Indubitavelmente, é aqui que eu estou? Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Então, cada religião explica de uma forma até como será a vida futura. Alguns têm já determinado o céu ou o inferno, o Hades ou Campos Elíseos, e por aí vai. Nós temos uma maneira de encarar a morte e a vida após a morte do corpo físico. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro, nem os anseios do coração. Quer dizer, novamente falando do céu e inferno, é um lugar pré-determinado, pré-estabelecido, que você vai para lá, ou para um lugar ou para outro. Mas isso não atende a um raciocínio lógico. Isso não atende à nossa razão. Só abrindo um parênteses. Se Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 vezes cada ofensa, né? Então é muito mais do que isso. Por que Deus seria mais cruel do que Jesus? Porque Deus não perdoa. Tendo o inferno, ele não perdoa. Então, são vários os argumentos, vários. Ficaríamos aqui a noite toda refutando essa ideia do inferno. E também a do céu beatífico. Se Deus, apenas uma segunda, é onisciente, não é uma dos atributos divinos, a onisciência. O que é ser onisciente, Carmen? Ninguém mandou chegar atrasada. Onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece o antes, o durante e o depois. Então, se Deus é onisciente, ele sabia que aquela alma iria falir. Então, ele criou uma alma para o inferno. Então, ele não é tão bondoso assim. Ele é até um pouco... como é que chama? Eu ia falar... A palavra está fugindo aqui. Gosta de ver o outro sofrer. Como é que é o nome? Sádico, era isso aí mesmo. Estava sádico. Ele seria sádico. Sabia que a Carmen não tinha jeito, não ia ter jeito. E mesmo assim,
Sabendo que a carne ia para o inferno, ele criou a carne. Então vamos continuar aqui. Alguma pergunta? Alguma colocação? Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Outro argumento. Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e da caça? A maldição ou o alfabeto? Uma boa pergunta, né? Antes de Jesus, lá o homem primitivo, ele ia para o céu ou ia para o inferno? Também já põe por terra essa questão. Ele não conhecia Jesus, e para algumas religiões Jesus é Deus, e só vai para o céu quem é cristão. Uns ainda são sectários, né? E cristão que pensa como eles. Então são ideias absurdas, como ele está colocando aqui. Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu em caráter definitivo o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Né? Vai ficar todo mundo adorando Deus? Está difícil esse vocabulário? Está compreensivo? Eu podia explicar tudo isso aqui, parar toda hora e explicar. Mas se vocês não falarem nada, eu vou tocando. Está bem compreensivo? Então essa última pergunta para a gente, é uma reflexão para nós. Como ficariam essas almas lá no paraíso, sabendo que a gente está aqui sofrendo? Como ficaria a minha mãe, que já desencarnou, sabendo que eu estou aqui no caminho do mal? Ela viria me ajudar? Ela me esqueceria, como dizem alguns? Esqueceu o filho que teve? O Nilton? Então são questões que a gente faz e que duvida. Por isso muita gente foi levada à descrença. A época do iluminismo, a época da ciência, a época do raciocínio, surgiram muitos filósofos no mundo inteiro, principalmente na França, um berço de grandes filósofos, mas por toda a Europa. Eles pregavam o materialismo. Você tem vários filósofos pregando o materialismo. Por quê? Essas ideias não coadunam com a inteligência. Se Deus é desse jeito, nesse Deus eu não acredito. Nessa crença eu não acredito. Com a Revolução Francesa, expulsaram Deus da França. Deus não existe. Né? Por quê? Por causa de um raciocínio lógico. Deus não pode existir dessa maneira. E vem numa época de descrença, de insegurança, de instabilidade, onde as universidades, nem as religiões davam respostas coerentes àqueles que tinham perdido o ente querido. Se hoje a gente perde, naquela época também. E com muito mais, um número muito maior, porque o tempo de vida era menor. Então, em meio a tudo isso, surge a doutrina espírita. Logo após a Revolução Francesa, vem Kardec com a doutrina espírita, trazendo
uma crença baseada na lógica, na razão. Como está no Evangelho, só para a gente relembrar. Fé inquebrantável, está aqui na página de rosto. É aquela que encara frente a frente ou face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Fé inquebrantável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Está aqui bem na página de rosto do Evangelho. E a doutrina espírita é essa fé raciocinada. Agora, fora do espiritismo não há salvação? Senão a gente ia cometer o mesmo erro da igreja. Fora da igreja não há salvação. Então o que o espiritismo nos diz? Fora da caridade não há salvação. A caridade está ao alcance de todos, do pobre, do rico, do islâmico, do budista, do católico, do protestante, enfim, alcance de todos. Question? No question? Vocês estão muito sérios. Vocês estão muito sérios. Vocês estão com vergonha de perguntar? Não? Então vamos lá, vamos continuar. Porque esse livro aqui, o que ele vai retratar? Ele vai retratar de grupos, logo no próximo capítulo, de trabalhadores que vêm à Terra, trabalhadores espirituais, que vêm à Terra ajudar alguns grupos, outros grupos de encarnados. Por exemplo, tem um grupo lá que nós vamos ver, liderado por um espírito feminino, uma mulher, que vai atender os loucos de um hospício. Não, ela vai para o orfanato, ela vai atender no orfanato, as crianças de um orfanato. Um outro grupo vai atender no hospício. O André Luiz, o grupo que ele faz parte, vem atender pessoas que estão para desencarnar, recém-desencarnar. Então ele está falando da crença nesse capítulo inicial, para simplesmente dizer que Deus está agindo o tempo inteiro em nossas vidas, nos ajudando. O seu amor é imenso por todos nós. Não tem um lugar que a gente que vá todo mundo para aquele lugar e ali tem a sorte definida. E, para descontrair, se existisse o inferno, eu acho que aqui não escaparia ninguém, né? E outra coisa, a gente ia encontrar muita gente boa por lá, né? Muita gente boa. Do jeito que a banda está tocando aí na terra, o céu está vazio, né? O céu está vazio. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Né? Esses que vão para lá, para o lugar de elevação. Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Aquilo que a gente falou da mãe, né? A mãe, o pai. Pô, como é que eu vou ficar? Como é que sabendo que meu filho, que a minha netinha tão bonitinha, foi para o inferno? Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes no mundo incentivam e protegem? Quantos criminosos de alta periculosidade estão presos? E a justiça do homem permite a visita. Permite que a mãe, que o pai, que o irmão, que um amigo vai visitá-lo, confortá-lo. E quando ele cumpre a pena dele, a justiça humana o liberta.
ele está quite com a justiça. Deus é menos bondoso do que o homem? Nós, tão imperfeitos do jeito que estamos, temos esse serviço de amor, essa benécia do amor, e Deus não tem, condena e ninguém pode mais lá vê-lo ou tirá-lo de lá? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Entendeu essa frase? Quer dizer, não há trabalho lá no céu? É só contemplando Deus, bajulando Deus, adorando Deus. Se aqui a gente não consegue, a gente tem que trabalhar. Tocando flautinha, eu não sei tocar flauta. Eu estou perdido. Eu já não, mal sei batucar um pouquinho. Se Deus gostar de batuque. Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há o influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica. E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistente fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjurar esforços na solução do grande e indevasado problema da humanidade. A maioria de vocês está sem o livro. Está cansativo? Tá bom esse tom de voz? Tá, né? O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Olha, o Espiritismo, que ele está dizendo, veio positivar que a vida continua através da mediunidade. Comprova. Quantas cartas do Chico emocionou mães, pais, filhos, e com particularidades que só aquele familiar sabia, apelidos. A própria Meimei, que vocês conhecem, né, que trabalha na evangelização, Carmen 1, Carmen 2. Você vai ser amiga da Meimei. Já é, né? Já estava lá. Uma das responsáveis pela evangelização aqui da casa, da Lurdinha também. Dizem, vamos abrir aqui, ela está lá acho que é no nosso lar, que o bônus horas, quem trabalha com criança, com a evangelização é dobrado. Né? É dobrado. Então o Espiritismo veio positivar isso. Tem umas coisas muito interessantes
eu vou pegar a Dilane, que está aqui do meu lado, me apoiando fluidicamente e fraternalmente. Ela foi da igreja, vocês sabem, a igreja evangélica. E todos os lugares hoje tem médiuns, em todas as igrejas. E quando ela via o Espírito, o pastor dizia que ela tinha que dizer que era o Espírito Santo, ou que era Jesus, ou o próprio Deus. E ela conta que levou muitas surras por isso, porque ela viu o seu Zé da Porteira, de chapéu na cabeça, lá no interior, com a roupa que ele usava, e ela, mas eu estou vendo o seu fulano ali. Eu estou vendo o seu fulano ali. E uma vez ela contou para o próprio pastor, descrevendo a mãe dele, que estava do lado dele, e ela não conhecia a mãe do pastor. E o pastor teve que entubar, como falava lá no meu trabalho. Ele só chorou. Olha aí, um detalhe de uma pessoa simples e que trouxe um relato positivo do mundo espiritual, que não deixa dúvida alguma. Por isso que ele está falando aqui, que o Espiritismo veio positivar isso, a mediunidade. Kardec tem ali, no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns é excelente. Eu vou pegar apenas uma passagem ali do Livro dos Médiuns, que mostra a mediunidade, a veracidade do fato mediúnico e da influência dos espíritos em nossas vidas. Porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 459, que dizendo que os espíritos influenciam em nossas vidas, todos conhecem, né? Muito mais do que imaginamos. De maneira, de ordinário, ou frequentemente, essa é a palavra mais correta, frequentemente são eles que nos dirigem. Então Kardec estava lá num anfiteatro, vendo uma peça, estava com o médium vidente, o médium fala para Kardec que tem um espírito junto a duas senhoras, o espírito se aproxima deles, do Kardec e do médium, e o Kardec não tinha a mediunidade ostensiva, ele não via os espíritos, nem ouvia, né? E o espírito disse assim para o médium vidente: eu vou lá e vou tirar aquelas duas, tinham duas senhoras assistindo atentamente uma peça, eu vou lá e vou tirar aquelas duas senhoras do teatro agora, do anfiteatro, vou levá-las comigo. O Kardec, olhando, como todos nós aqui, olhando, viu as duas senhoras sentadas lá, de repente, elas estavam concentradas na peça, uma olha para a outra, se levantam e vão embora. E o espírito vira para eles, faz uma cara jocosa e segue com elas. Olha aí, a mediunidade mostrando a vida espiritual e mostrando também a influência dos espíritos em nossas vidas. Interessante, né? Eu acho essa passagem interessantíssima do Livro dos Médiuns. Eu repito sempre que cabe nos nossos exemplos. Então vamos lá. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Olha, quando a gente pega ali e bota lá no Google, quantas galáxias existem no universo? Alguns milhões. Mas eu vi no outro dia, eu vi numa dessas notícias lá, que eles calculam cerca de 3 trilhões de outras galáxias. Se a Via Láctea, que é a nossa casa maior, ela tem 400 bilhões de planetas, e isso aí é o que eles calculam, é o mundo visível,
E o mundo invisível e as várias dimensões que existem, que os cientistas não aceitam ainda. Vocês acham que só tem vida na Terra? E só nós que vamos para o inferno? Acho que Deus vai criar o inferno? A gente não tem nem condições de conhecer Deus. Ninguém morre. Vocês têm certeza disso? Todos têm certeza de que ninguém morre? Marquinhos? Ninguém. Marta, que veio pela primeira vez, a morte não existe. Você concorda? A morte carnal, sim. Espiritual, não. Então a morte não existe. A gente está falando da morte espiritual. O espírito não morre. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então a gente continua estudando no mundo espiritual, continua trabalhando, continua progredindo. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Aí depois de falar tudo isso, o Emmanuel vem apresentar o livro. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Então, através da mediunidade do Chico, o André Luiz descerrou véus, aprofundou a vida no mundo espiritual, contando como acontece lá no mundo espiritual, como que a vida lá, como vivem as sociedades espirituais. Onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Quer dizer, vou morrer, vou ficar vagando para lá para cá, está vagando, fulano está vagando. Não é isso. Não é isso. E continua com as responsabilidades, com a responsabilidade da vida. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso, como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente, estúpida, nas correntes carnais. Está sendo claro? Já está terminando, estou sendo claro? Eu não, o André Luiz está claro? Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Que coisa interessante, né? Tem lares, famílias, casas, árvores, jardins, rosas, as rosas. Tem tudo. No livro Nosso Lar, nós vimos a família de Lísias. Como é que é o nome da mãe de Lísias? Vocês lembram? Elaine. Laura, Dona Laura. Então a Dona Laura estava esperando a irmã, a filha chegar da terra para ficar com a neta que já tinha chegado, porque ela ia retornar, ela ia reencarnar ao encontro do marido. Como é que era o nome do marido da Dona Laura? Quem acertar ganha. Já falaram Ricardo. Ele não deixou oferecer o celular da Dilane. Ricardo era o nome dele. Então lá tinha um lar.
de uma família. André Luiz foi recebido ali por Lísias. Foi tomar lá um suco. Como é que é o suco lá no nosso lar, né? Foi tomar lá um refresco, né? Estava lá em família. A Lourdinha está me esperando lá. Deve ter uma casa lá, né? Teixeira não está esperando a Dália, não. Então vamos lá. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade, que envolve a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Então é o que vai tratar nesse livro aqui, dessas sociedades espirituais, desses espíritos que estão na erraticidade, espíritos errantes que estão na erraticidade. Quem está na erraticidade é porque tem necessidade de reencarnar. Uma vez que esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Simplesmente continua. A vida espiritual está aqui. Ah, eu vou para lá. Não é lá, está aqui. E se a gente deixa o corpo físico, é como deixar a roupa suja no cesto que a gente deixa e coloca uma roupa nova. Morrer é isso. Deixa a roupa de carne e osso e segue com o seu corpo espiritual. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá sem dúvida na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Emmanuel. O que vocês acharam desse prefácio de Emmanuel? Foi bom? Deu para entender? Nenhuma dúvida? Então vamos encerrar o nosso estudo. A gente tem aí um intervalozinho aí de 10 minutos e depois vamos começar o próximo. A Dilane quer fazer a prece? Não, você fez. Então agradecemos a Jesus, a Deus por nos propiciar esses momentos de enlevo que o estudo proporciona às nossas almas, aos nossos espíritos famintos de conhecimento. Muito obrigado, o Chico. Muito obrigado, André Luiz. Muito obrigado, Allan Kardec, que lançou as bases desses ensinamentos. Muito obrigado, Leon Denis, que deu continuidade à doutrina espírita para que ela não fenecesse. Obrigado ao altivo, diretor da nossa casa, que nos proporciona ambiente saudável, um ambiente de amor em nossa casa de amor. Então que seja em teu nome, caro amigo altivo, em nome da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, que seja em nome desses espíritos que citamos aqui, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.